E aí, meu povo, estamos nós aqui, um calorzão, que só Jesus nessa terra, São Paulo. Meu Deus, estamos fritando dentro da cozinha, Natal chegando. Você que já nos segue no canal, dá aquele like esperto. Você que não se inscreveu ainda no canal, clica aqui para se inscrever. A gente tem sempre dicas bacanas, você vai receber no sininho aí a notificação para você ver os novos vídeos. Não fique de fora. A gente tem sempre coisas bacanas e rentáveis para sua vidinha. Embora você possa até não ser confeiteiro, mas mesmo assim eu só dou dicas fáceis aqui e nada difícil de fazer. Hoje, especificamente, estamos aí às portas do Natal, dezembrão, né? Calor, eu nem consegui colocar minha doma hoje, gente, vocês me desculpem, mas o calor tá enlouquecedor nessa cidade, sensação térmica de 39 graus, eu realmente não tô aguentando. E como vocês sabem, tô na cozinha da minha casa. Hoje eu vou dar uma receitinha assim, top, pra vocês fazerem rapidinho, pra aquele tira-gosto da galera de Natal, tira-gosto esperto, rápido, que às vezes a gente não tem muito ingrediente em casa e quer fazer um tira-gosto gostosinho, uma coisa diferente para tomar, com beliscar com uma cervejinha, com esse calor, então nem se fala, a delícia que é isso. E a gente pode ter poucos ingredientes em casa e mesmo assim fazer. Eu vou dar dica dessa massa básica para vocês, aliás, que hoje eu vou testar essa massa junto com vocês, tá? Eu nunca fiz essa receita, eu sei de outras receitas parecidas, mas eu encontrei, vou confessar, encontrei essa receita na internet, achei ela super interessante. Vou fazer pra vocês, vou fazer com vocês, vou ajustando ela aqui e vou passar pra vocês, lógico, na descrição aqui, os ingredientes certinho, mesmo com os ajustes que eu já fizer, tá? Então, se eu fizer algum ajuste aqui durante o processo, lembrando que é teste, né, eu já vou passar os ingredientes acertadinhos pra vocês não errarem a mão nessa receitinha. Então, uma receitinha básica de um biscoito amanteigado, salgado. Olha que legal. Biscoito amanteigado salgado para você petiscar agora nas festas de fim de ano, ou nas festinhas de criança, ou sabe aquela coisa no escritório que alguém fala, ai, traz um prato de salgado. Putz, o que eu vou fazer, gente? Nem sei fazer nada, ó. Essa vai ser a receita que eu vou dar para vocês fazerem rapidão em casa, sem frescura. Dá para fazer de uma forma, tanto da forma tradicional dos biscoitos, com cortador e tal, quanto da forma rústica. Então, assim, vai da sua forma de querer fazer esse biscoito ficar gostoso. E ele tem só 3 ingredientes básicos: a manteiga, a farinha de trigo e o queijo ralado, por incrível que pareça, tá? Eu tô acrescentando algumas coisas por minha conta, porque eu gosto de temperinhos, eu acho que isso combina super com os temperinhos gostosinhos para você tomar com cerveja, e vou te dar outras variações desses temperinhos, e você vai poder sempre ter a mesma receita base, e quando você tiver coisas diferentes, acrescentar nessa receita base, ok? Então, lembrando, quando a gente fala de biscoito, algumas dicas, né? Principalmente, biscoito amanteigado, ele é a base de manteiga. Se a gente faz um biscoito amanteigado e a gente não leva ele para geladeira antes de levar para o forno, né, a gente corre o risco dele perder um pouco da forma original. Se você vai fazer uma coisa mais rústica, sem problema, ponha no forno do jeito que você acabar de fazer, porque aí ele vai dar uma estabilizada mais ampla, né? Ele vai dar uma esticadinha, estabiliza e assa, ok? Se você quiser um formatinho, por exemplo, uma estrelinha, né, um formato de biscoito redondinho com bordinhas crespas bem definidas, então aí a dica é sempre que a gente tem que deixar na geladeira um pouquinho, uma meia hora, ou no freezer uma meia hora, antes de colocar no forno. Ó, a vida real chamando. O interfone tocou. Eu vou preparar o mise en place aqui e já mostro pra vocês. Bora lá então pro nosso mise en place, né, pessoal? Bom, como eu falei pra vocês, são 3 ingredientes, tá? O básico são esses aqui: a manteiga, a farinha de trigo e o queijinho ralado. Pode ser o queijo de saquinho, pode ser o queijo ralado fresco, o que você preferir. Eu tô usando de saquinho aqui porque eu tô fazendo esse teste, tá? Mas eu acredito que com aquele queijo ralado grosso fique mais gostoso. Aí, o que eu acrescentei aqui?
Eu peguei um potinho pequenininho, tá? Nem pesei, porque isso aqui vai do tamanho e das formas de massa que você vai abrir. O que eu coloquei aqui? Eu fiz uma misturinha, tá? De temperos, porque eu gosto muito de temperos. Então, eu fiz uma misturinha de alecrim, pimenta calabresa, pimenta do reino, páprica e até um pouquinho de alho frito. Sabe esse alho que a gente compra prontinho, frito? Por quê? Porque a gente pode jogar essa misturinha por cima do nosso biscoito antes de colocar o queijo ralado, para essa misturinha temperar o nosso biscoito amanteigadinho e ele ficar extremamente saboroso, extremamente picante, do jeito que é gostosinho a gente tomar com uma cerveja. Mas você tem a liberdade de não usar isso, ok? Por isso que a receita fala 3 ingredientes, que é o queijo, o trigo e a manteiga, só, tá, gente? A amanteigada, a base do amanteigado é sempre manteiga e trigo. Algumas receitas levam ovo, outras receitas não levam, algumas receitas levam um pouco de pó, fermento em pó químico, outras não levam. Essa aqui, ela é bem simples, bem tradicional. Nós vamos colocar tudo isso aqui num bowl, vamos misturar, tá? A receita não pede sal, ok? Então, por quê? Porque a nossa coberturinha leva queijo, leva temperos, mas se você gostar de algo um pouquinho mais salgadinho, você pode tanto jogar um sal grosso temperado, quanto um salzinho fino normal. Eu até deixei ela aqui pra gente fazer o teste, ok? Vou pegar uma espátula aqui e a gente já começa, então, misturar a farinha de trigo, tá? Ó, no bowl. O queijo, eu não vou colocar ele inteiro. Por quê? Porque eu vou deixar pra gente jogar um pouco por cima pra dar mais sabor. Então, eu vou colocar só uma parte dele aqui pra dar um pouco de salgadinho nesta massa, ok? Não é muito, ó, tá? É só pra dar uma leve salgada nessa proposta aqui. Não precisa de batedeira, gente. Não vai fouet, não vai precisar de nada. Hoje é só mão. A gente vai usar as mãos, tá? E essa receitinha, nós vamos ver agora juntos esse rendimento. Ela não é uma receita grande, ó. Vocês estão vendo, não vai muita farinha de trigo. Quando não vai muitas farinha de trigo, não é uma receita grande. Não vai muita manteiga também, tá? Então, teoricamente, ela é uma receitinha que vai dar um rendimento pequeno. E aí, você vai aumentar essa receita na medida do que você precisar. No final, nós vamos ver o rendimento aproximado. Tudo depende, né, do formato que você vai abrir os seus biscoitinhos. Eu tô começando assim, gente, ó. A manteiga tá em ponto pomada, manteiga ou margarina, que é mais fácil da gente começar a fazer essa mistura aqui. Essa mistura de manteiga, né, e farinha é um processo da confeitaria francesa que se chama sablagem. Então, nós estamos começando o amanteigado pela sablagem. Tem duas formas da gente fazer uma massa sablé, como essa. Começando pela sablagem, que é isso aqui, ou pela cremagem. Cremagem é fazer um creme na batedeira, geralmente com açúcar. Como essa é uma receita salgada, o que acontece? A gente não precisa fazer a cremagem, dá pra fazer por sablagem, tá? Eu deixei um pouco de trigo aqui ao meu lado, porque eu não sei o ponto que essa massa vai assumir. Então, quando a gente não sabe, a gente deixa sempre uma farinha de trigo de ladinho. E aí, o que a gente faz? A gente usa uma mão só para fazer essa mistura, que ela deve virar uma massa homogênea com o calor da nossa mão. Ó, ela vai virando uma farofinha mais espessa. Só que às vezes, gente, na receita vem especificado uma quantidade e quando a gente começa a manipular, a farinha da gente pode absorver mais umidade ou menos. Então, o que acontece? Essa receita, as receitas que levam farinha e geralmente a manteiga, elas te dão uma referência para você saber como você vai manipular, te dá o formato da massa. Só que às vezes a diferença de umidade faz com que você tenha que fazer alguns ajustes na receita, tá? Eu acho que vai ser o caso aqui.
Porque eu tô achando que essa farofinha, ela tá muito sequinha. Talvez a quantidade de farinha para essa proporção aqui, eu vou fazer um pequeno ajuste na receita para vocês entenderem, ó, como é que tá. Ela tá fazendo uma farofa grossa agora, com a umidade da minha mão. Só que essa farofa grossa, ela não vai ser responsável por abrir a massa, ó. Ela não pegou toda a manteiga na farinha. Sinal que a gente precisa de um pouco mais de manteiga, tá? Eu vou fazer um ajustezinho agora de manteiga aqui, pra vocês entenderem. E na descrição pra vocês vai estar a quantidade certa de manteiga, tá bom? Tanto é que eu tô com uma balança bem aqui ao meu lado. E a minha vasilha da manteiga. E vou fazer nesse momento. Lembrando que nós estamos fazendo um teste juntos. Tô testando essa receita aqui pra ver se ela vai dar certo. Eu acho que vai. Eu já tinha colocado uma quantidade de manteiga, de margarina, na verdade. E eu vou colocar mais um pouquinho, porque eu achei que a quantidade da receita não foi suficiente pra gente ter um ponto de amanteigado. Eu vou colocar mais 10 gramas de margarina pra gente fazer esse teste, ok? Gramas de margarina pesados. Vamos fazer esse mexe-mexe aqui. E num dia de calor, gente, às vezes a farinha absorve diferente mesmo a manteiga. Porque se o calor tá muito grande, ela pode ficar ressecada, como é o caso de hoje. Se tem muita umidade no ar, pode acontecer de ficar muito úmido, fora do seu controle, né? Então, isso realmente acontece. Farinha com manteiga é sempre uma surpresinha. Ó, ela tá ficando um pouco mais fácil de manipular. Mas ainda assim, eu tô achando que ela tá seca. Vou botar mais manteiga. Já tínhamos ali, então, 60 gramas, coloquei mais 10, são 70. Vou colocar mais 10. Temos 80 gramas de manteiga. E é isso, gente. Bolacha amanteigada é manteiga. Não tem outro jeito de fazer bolacha amanteigada sem manteiga. Se você usar uma manteiga de boa qualidade de lipídio, que é aquela manteiga culinária, margarina, enfim, aquilo dá uma umidade maior na sua massa, tá? Esse aqui, nesse caso, eu tô usando uma margarina bem comum do dia a dia mesmo, sabor manteiga, que é uma margarina simples. E por isso, talvez tenha dado essa diferença aí de umidade. E a gente já corrige. Ó, esse é o ponto que a massa tem que adquirir. Não vai dar muito? Não vai dar muito, mas a gente vai fazer um jeito que ele vai render. Olha só, fez uma bola, uma grande bola, tá? Aí a gente pode até pôr aqui um pouquinho, dar uma amassadinha melhor para fazer esse processo ficar mais bem misturado do que na tigela, que fica pior. Não precisa desenvolver glúten aqui, tá, gente? Então, é só fazer mesmo o calor da sua mão, derreter bem essa manteiga, para que essa massa fique uma bola unificada. O que nós vamos fazer com ela agora? Agora, ela vai ficar um pouquinho embrulhada num plástico filme, que eu vou pegar já aqui, na geladeira. Por quê? Porque toda a massa amanteigada, para ser manipulada, ela precisa... O que ela precisa? De geladeira, né? Ela precisa ficar consistente, coesa, ó. Ela tá coesa, tá consistente. Dá pra modelar agora? Dá. Mas eu aconselho que ela fique aí
uns 15 minutinhos descansando, 15 a 20 minutos na geladeira, para adquirir um pouco de que, ó, isso aqui são pedacinhos de queijo ralado, tá? Um pouco de consistência firme, pra gente poder manipular sem ela ficar muito mole. Ainda mais um dia de calor como esse que nós estamos. Eu vou pegar aqui um plástico filme. Vida real, gente. Tudo em tempo real. Estamos testando juntos aqui uma massa, uma receita. Eu acredito que essa massa é super legal. Que eu vi a moça fazendo no YouTube. Achei genial usar só esses ingredientes e dar certo. Vamos fazer também. Opa, tem que trazer essa receita facílima pros meus queridos youtubers, meus aluninhos. Olha só. Beleza? Vamos ficar agora na geladeira, vou interromper a gravação e já voltamos pra gente poder manipular. Então, pessoal, agora a gente tá com a massa lá na geladeira um minutinho, né? Alguns minutinhos aí pra gente só se preparar pra abrir. E o que a gente vai colocar nesse caso de cobertura, tá? A gente vai colocar aqui o queijinho ralado e aquele temperinho que eu mostrei pra vocês no início, certo? Um monte de ervinhas, pode pôr ervas finas, pode pôr, o que mais que fica legal? Fica legal gergelim preto e com gergelim branco, fica muito legal. Se você gosta bastante de pimenta, põe bastante pimenta calabresa, né? Fica legal também nesse tipo de salgado, enfim. As coisas que você gostar, né, em um preparado assim pra você tomar com cerveja, enfim, são as coisas legais pra você colocar nesse biscoito amanteigado, tá? Que é legal na hora de servir esse biscoito? Você ter um patezinho, sabe? Alguma coisa assim gostosinha pra passar no biscoito, ou comer ele puro mesmo também, só jogar um azeitinho, show de bola. Manjericão também fica muito legal, nesse caso eu coloquei alecrim, mas também fica muito legal fazer uma bolachinha de manjericão com azeite, tá? Aí nesse caso dá pra você colocar uma parte da gordura nessa massa, ao invés de colocar tudo margarina, colocar um pouco de azeite, fica da hora, fica bem legal. Então assim, é uma massa versátil, que vai te dar uma grande utilidade para várias coisas. Você pode fazer ela tanto rústica quanto ela modelada, e você vai poder até ganhar dinheiro com ela, porque não é todo mundo que faz esse tipo de biscoito, esse tipo de tira-gosto para servir. Agora Natal então, gente, que delícia, né? Com esse calor, você poder tomar uma bebida gelada e beliscar uma coisinha diferente que você não come muito no dia a dia, com um patezinho ou com uma mousse salgada, putz, delícia, tá? Então é excelente dica para você começar a pensar em bolacharia com um pouco mais de carinho, ver que bolacha não é um bicho de sete cabeças, ver que é fácil, basta a gente entender um pouco desses ingredientes, entender um pouco desses processos, o que é bolacha amanteigada, o que não é bolacha amanteigada, qual é o papel do cookie, qual é o papel de uma bolacha champanhe. Então assim, a bolacharia ela é vasta, ela tem uma quantidade de variações, assim como todas as áreas da panificação. E panificação e confeitaria, né? Então, nem sempre, para provar para vocês, nem sempre na confeitaria a gente faz só doce, a gente faz salgado também. Vou mostrar isso agora pra vocês. Panetone, por exemplo, você come o doce e come o salgado. Ambos são panificação e são confeitaria, né? Então, a gente tem N exemplos aí de quem às vezes nem gosta de doce, não quer aprender doce, mas quer entender um pouco mais de bolacha. Essa é a hora. Vou dar várias dicas aqui pra vocês sobre bolacharia, sempre, tá? Sempre a gente vai estar falando muito sobre bolacharia. E eu tô pra fazer um vídeo pra vocês falando das vantagens da bolacharia em relação a outros produtos da confeitaria. E vai ser um vídeo muito legal também. Não sei se vai ser o próximo, mas eu tô planejando fazer em breve. Então fica ligado, compartilha com quem você acha que pode ser interessante. E vamos agora manipular essa massinha para que a gente coloque no forno rapidinho. Ó, o forno é questão de um susto. 10 minutos, 12 minutos. Ele dourou, puf, já sai. Por falar em bolacharia, que eu tô aqui falando pra vocês, bolacharia, né? Eu vou mostrar aqui pra vocês algumas bolachinhas que eu acabei de tirar do forno, que essas são as nossas bolachas da Bendita Bolacha doces, tá?
nós vamos fazê-las na versão salgada. Se você quiser usar este formatinho para fazer a sua bolacha salgada, também dá, sem o menor problema. Basta você ter um cortador, um copinho, dá para fazer nesse mesmo padrão salgadinho. Só que ela vai ter os temperinhos por cima, vai ter essa carinha de bolacha salgada, ok? Vamos então pegar na geladeira a nossa massinha. Opa, eu pus no freezer. Por que eu pus no freezer? Porque eu queria rapidinho voltar para vocês e mostrar que a nossa massinha já pode ser manipulada, tá? Então a gente tem, pessoal, vou mostrar aqui para vocês, ó. A gente tem várias maneiras agora de trabalhar com essa massinha pra gente colocar numa assadeira. Qualquer assadeira, tá, gente? Eu tô usando essa porque meu forno é desse tamanho, mas pode ser qualquer assadeira. Precisa untar? Não precisa, porque a bolacha já é amanteigada, tá? Então, vou te mostrar algumas formas. Você pode fazer aqueles biscoitinhos de vó, sabe? Aqueles que parecem um dedinho. Esses assim, compridinhos, que parece um dedinho, que parece um, sei lá, botar um queijinho em cima. Vou fazer um desses pra gente ter, né? Porque parece com biscoito de casa mesmo, de vó. Eu acho que usando a manteiga, essa liga dessa massa é melhor, tá, gente? Eu usei margarina pra testar, mas se você usar uma manteiga com mais lipídio, ela fica melhor. Então, ó, a gente tem esse formatinho aqui, ó, que é o formato dedinho, que pode ser que fique interessante, porque fica mais gordinho, ó. Ele fica mais gordinho e aí automaticamente a gente joga um queijinho ralado. Ele deve ficar bem interessante. Vamos testar? Vou fazer um desse pra gente ver. Coloco aqui na assadeira. Provavelmente uma boa distância entre um e outro. Por quê? Porque eles vão se separar. Eles vão dar uma sentada. Então pode ser que junte tudo, tá? Outra coisa, você pode fazer um formatinho. Vou pegar um rolo aqui. Você pode fazer um formatinho mais rústico para trabalhar. Como? A gente abre aqui, pega um saco plástico, tá? Qualquer saco plástico. A gente põe a nossa massa aqui no meio, estão vendo? Estão acompanhando? Vamos pôr a nossa massa aqui. Vamos passar o saco aqui por cima, com qualquer rolo, com uma garrafa, com rolo de macarrão. Você vem, dá uma nivelada, mais ou menos assim, meio grosseira no seu biscoito. Ó, e aí eu tenho aqui um alisador, que é tipo uma pá de pedreiro. Mas você pode nem ter isso, pode alisar só no rolo, tá? Ó, e aí você vem, alisa a sua massa, de qualquer jeito, deixa ela rústica, tá, pessoal? E a gente vai assar ela assim, desse tamanho. Por quê? Porque depois a gente pode fazer com que ela fique com vários formatos diferentes. Como assim, Carisa, vários formatos diferentes? Ela vai ficar com vários formatos diferentes pelo seguinte. Olha só. Se você assa ela assim, ó. Você assa ela assim, ela vai ficar sem borda. Na hora que você for quebrar, depois de assada, ela fica com formatos diferenciados, tipo um nacho. Então, nós vamos virar ela aqui dessa forma rústica mesmo, que aí a gente vai, ó, colocar os temperos depois aqui em cima, ok? Então, tá aqui nossa massinha rústica, já pra vocês entenderem como ela pode ser. Ela não é uma telha, tá, gente? Tem aquele biscoitinho que é uma telha de trigo temperada, que é bem fininho. Não é esse o objetivo. Ele vai ficar fininho também, mas ele não pode ficar muito fininho, senão ele quebra demais, farela, e aí não dá pra comer, ok? O que mais que a gente pode fazer? Ops, caiu meu microfone aqui. O que mais que a gente pode fazer? A gente pode fazer uns formatinhos realmente cortados. Mesma coisa. Vem aqui, põe no plástico,
Passa o rolinho e aí a gente corta nos formatinhos que a gente quiser, tá? Lembrando que para que as bolachas tenham um formato definido, modelado, elas precisam de freezer ou geladeira antes de assar, porque senão elas perdem parte dessa forma, ok? Vou mostrar a espessura aqui pra vocês. Normalmente, quando a gente abre bolacha, né, a gente tem esse rolo aqui e tem esses elastiquinhos niveladores para ficar tudo padronizado, mas não se preocupe, se você tem só um rolo comum, você vai aí no taco, ó, vai pondo a mão na sua massinha, vendo se ela tá alisada, se não tá. Ó, vou mostrar pra vocês. Massinha alisada. Certo? Olha a espessura dela. Não muito grossa, nem muito fina. E a gente vai aqui agora usar um cortador. Ela é uma massa mais rústica, mais durinha do que o convencional que eu costumo usar. E aí você vem aqui, ó, uma estequinha, alguma coisa assim, e já solta. Olha só. Você pode fazer estrelinhas temperadas, você pode fazer redondinhos temperados. Esses redondinhos temperados, a gente tira com um pouco mais de cuidado, ó, redondinhos temperados, certo? Vou fazer mais uma estrelinha aqui. E ele é uma excelente opção, inclusive, para criançada. Um biscoitinho divertido, dá até para cortar nos formatos que você gosta, se você tiver cortador de Natal, cortador de bolacha comum, o tipo que você tiver em casa. Então, vou acabar com essa massa aqui. A massa, gente, ela é reaproveitável, tá? Você não perde esses pedacinhos que ficam sobrando aqui, ó. De jeito nenhum. Você volta com ela aqui, reaproveita. E aí, você junta com o restante que você tem e você vai abrindo novamente, ó. Ela volta a se unificar. E aí, gente, não espere secar muito aqui, porque aí a gente começa também, ó, jogar um queijinho ralado aqui, estão vendo? Vou puxar mais pra cá. A gente começa a jogar um queijinho ralado por cima, porque isso vai dar crocância na hora que gratinar, mais sabor nessa massa, ó. Mais sabor nessa massa. E aí a gente tem, olha só que delícia, coisas saborosas. Então aqui a gente tem algumas já com queijo ralado. E a gente vai começar a colocar os temperinhos, tá? O que é legal de colocar os temperinhos? Colocar com os dedos, não só jogar por cima. Por quê? Porque a maioria dos temperinhos, assim, sequinhos, eles são ativados pelo calor da nossa mão, tá? Então, quando a gente ativa os temperinhos, assim, com as mãos e joga na receita, ela fica com muito mais sabor do que se a gente simplesmente só jogar. E aí, o que acontece com isso aqui no forno? Isso aqui no forno vai dar um pouco mais de penetração nessa massa, porque vai esquentar, vai aquecer, vai se juntar a toda essa manteiga que tá aqui, esse queijinho, e vai entrar realmente na massa, tá? Então, a gente tem aqui agora uma profundidade de sabor, assim que isso penetrar na nossa massinha. Olha só. Delícia, hein? Excelente coisa pro nosso final de ano. Cariza, dá pra eu misturar todo esse temperinho nessa massinha também? Dá. Eu acredito que deve dar e deve ficar bem gostoso, inclusive. Só que eu tô fazendo de um jeito que você tem que usar pouco tempero e que mesmo assim fique muito saboroso, tá? Então, vamos fazer mais um dedinho desse aqui pra gente sentir se ele fica mais gostosinho, mais gordinho, ou se ele fica mais gostosinho, mais sequinho
mais fininho, né? Vou fazer mais um dedinho aqui pra gente testar. Esse dedinho, gente, a minha avó fazia muito esse formato. Vou falar pra vocês com o quê? Com bolinho de mandioca. Pense. Minha avó fazia muito bolinho de mandioca com esse dedinho aqui. E era simplesmente sensacional. Quem quiser um pouco mais de queijo, um pouco mais de tempero, capricha aí. Eu tô colocando essa quantidade, tá? Vamos fazer outro formatinho aqui. Vamos fazer mais um redondinho. Que ficou só um coitado sozinho aqui. A gente abre ele aqui, ó. E dá pra fazer, gente, diversos desses formatos abertos, assim, tipo nacho mesmo. Dá pra você cortar em triângulo. Vamos cortar um em triângulo pra ver o que acontece. E aí a gente tá aqui testando juntos, né? Pra ver como essa massa se comporta com esse tipo de decoração. Que nós estamos pensando num pratinho bacana pro Natal, ou pra uma festinha, pra uma comemoração de escritório. Bem legal. Ó, vou fazer mais um aqui. Dá pra fazer, gente, com gergelim, fica muito gostoso, colocar gergelim por cima. Ah, outra coisa que fica muito legal, que eu gosto bastante, é semente de papoula. Ó, que a gente pode pôr aqui, ó, o nosso queijinho raladinho. Eu gosto muito de semente de papoula. Ó. Eu gosto pra caramba de tempero, gente. Então, eu sou suspeita. Gosto muito de tempero. Pra mim, a vida tem que ter tempero. Se a gente faz coisa sem graça, sem noção, não curto. Vamos abrir aqui esse restinho de massa, então. E a gente corta um triângulo pra fazer tipo um nacho amanteigado. Aí, gente, é sua criatividade. Dá pra você fazer... comer com guacamole, que deve ficar bem legal. Pra você colocar numa salada crocante agora de fim de ano, nas bordas da salada pra enfeitar. Putz, meu, bolacharia, eu sempre falo, ela te permite uma grande versatilidade de produtos. Então, quem domina bolacha, domina um monte de alternativas de cardápio. Porque a bolacha, ela é base para doce, né? Tem gente que faz doce com base em bolacha. A bolacha também é uma sobremesa sozinha. Ela é, agora vocês estão vendo, um complemento de prato, de aperitivo, de entrada. Então, assim, uma quantidade de alternativas que ela te dá, olha só. Eu abri ela mais grossinha, tá? Porque ela vai dar uma espalhadinha e eu comecei a colocar um pouco o meu dedo aqui, pra ela dar uma espalhada irregular. Eu quero ela assim mesmo. Vou pegar uma faca pra gente cortar uns nachos. E aí, gente, é a sua criatividade. Vamos lá. Ó, vamos cortar uns nachos aqui. A gente vê o que acontece. Eu amo nachos. Amo guacamole. Sou a doida da guacamole. Aliás, todo mundo aqui na minha casa é doido em guacamole. Então, a gente gosta sempre de alternativas, olha só. Pra gente comer como os nachos. Você põe com cuidado, porque a massa é amanteigada, mas ela não absorve na hora, né? Lembrando que ela vai absorver tudo isso aqui só no forno, a hora que ela derreter. Vou colocar aqui de levinho. Ó, vou mostrar pra vocês aqui como tá ficando. Certo? Temos aqui alternativas. Se achar que a massa ficou muito grossa, vem aqui, junta a massa de novo. Junta ela inteira, amassa com o dedinho, deixa ela mais irregular. E aí você pode pôr ela inteira ali pra assar. E depois que você assar,
você vem quebrando ela com a mão para ela ficar bem regular, ficar bem legal para você servir também dentro. Aí você quer fazer uns quadradinhos, virar um crouton na salada. Meu, faz quadradinhos. Quer quadradinhos? Ah, esse aqui é muito legal, pensei em um agora. Olha só. A gente vai fazer um que todo mundo conhece, porque todo mundo vê pra comprar. Ó, esses torcidinhos aqui, ó, que são muito legais. Eu adoro, né? Aí, como que você vai botar o queijo nesse torcidinho? Esse é mais chatinho, mas dá pra fazer mesmo assim. Vou pegar um pratinho. Esse é um pouco mais complexo, mas dá pra fazer, ó. A gente coloca, dá uma viradinha nele. Coloca mais queijo, dá outra viradinha. E vai grudando o queijo nele. Depois você torce de novo, tá? Ó, ele fica todinho cheio de queijo. Aí você vem com o temperinho. Dá mais uma grudadinha nele aqui, ó. Você pode até grudar primeiro antes de torcer, ó. Passar realmente ele na cobertura dos dois ladinhos, ó. Tá vendo? E vamos torcer. Ó. Que show! Isso aqui, gente, com a cerveja, eu vou te contar. Eu gosto bastante. E pensa, se tá sem ingredientes, vai chegar gente para trazer uma cerveja para tomar com você na sua casa. Ou queijos e vinhos, se não tem nada, faz rapidinho essa receitinha lá na sua cozinha. Já põe para assar, a pessoa chega, aquele cheiro maravilhoso na sua casa. Você vai ser simplesmente endeusado por essa receita simplinha, bobinha, que vão ficar apaixonados pelas seus dotes culinários por muitos e muitos anos. Olha só. Mais um torcidinho pra gente tomar com cervejinha. Agora eu vou fazer tipo um biscuit, sabe? Quem já comeu grissini, biscuit redondinho, também dá pra fazer, ó. A gente faz tipo uma cobrinha. Tipo uma cobrinha mesmo, ó. Tá? Ele vai ficar crocante, cheio de cobertura, cheio de tempero, super agradável para você colocar num copo, colocar ao lado de um pote de patê e servir para os seus convidados. Não é show? Eu gosto muito dessas receitas assim, mega alternativas, ó. Mais um nacho totalmente sem forma, ó. Acabei de passar ele aqui na cobertura, com um pouquinho mais de queijo. Ó, mais um nacho sem forma, depois a gente quebra ele novamente. Gente, é tudo. Eu falo pra vocês, a bolacharia nos dá versatilidade de pensamento, de criatividade, que a gente não tinha pensado. Para essa receita, se você quiser mais queijo ralado, você põe mais na massa. Se você quiser menos queijo ralado, você põe menos queijo ralado na massa. Ó, nesse aqui eu tô botando dos dois lados, ó. Ele fica bem temperado. E aí vai do seu gosto pessoal. Certo? Ó, esse aqui ficou bem cheio de tempero e irregular. E aí, o céu é o limite. Que você pode colocar o que você quiser nesse tempero, o que você quiser nessa cobertura, salpicar sal grosso aqui ainda. Eu não acho que precisa, porque eu acho que essa receita já tem bastante sal
do queijo ralado, tá? E a manteiga também é salgada, esqueci de falar. E aí agora a gente vai levar pro forno um sustinho aqui de, 12 minutos, 13 minutos, e eu já volto pra mostrar o resultado. Então, pessoal, vamos colocar no forno, tá? 160 graus a média. Quem tem forno convencional, põe no forno baixo. Pode até colocar um pregadorzinho, sabe, de roupa na porta do forno para ele ficar semi-aberto, para não ficar muito quente. Porque se ficar muito quente, ele vai dourar muito rápido e pode ser que ele não fique no ponto que você quer. Depois de levar para geladeira, uma meia hora, tá? A gente vem e coloca no forno. Eu coloquei aqui mais ou menos uns 15 minutos, mas vai sair antes, tá? Eu falo pra vocês exatamente no meu forno o tempo que tá... Aqui, ó, vou botar pra vocês verem o tempo de forno. Mas no forno convencional pode ser que demore um pouquinho mais, ok? Então vamos aguardar assim que sair. Vamos aguardar assim que sair, eu já mostro pra vocês e a gente vai experimentar. Gente, olha só. Saiu do forno. Ficou no forno mais ou menos 20 minutos, até me surpreendi, achei que ia ficar menos, ficou 20 minutos a receita. Estamos testando, certo? E assim, o que eu tenho pra falar pra vocês? Vou mostrar aqui o resultado e tal. Muito boa a massa, muito saborosa, muito com gosto de vó, né? Essas coisas boas que a gente tem de lembrança de passado, enfim. Os temperinhos realmente são primordiais, realmente não precisa de sal essa massa, mas botar queijinho e botar os temperinhos é fundamental para o sucesso dessa receita. Se for botar só o gergelim, talvez tenha que botar um pouquinho de sal, tá? Com temperinhos, não. Vou mostrar aqui pra vocês, e aí vou colocar num potinho pra ficar mais bonitinho, tá? Vamos lá. Ó, cozinha de gente normal, ó. Olha só. O que aconteceu aqui, ó? Eu comecei a cortar já essa telha, ó, com a mão mesmo, certo? A gente vem aqui e corta. Ela fica crocante. Se ela ficar muito grossa, ela não fica tão crocante, se eu percebi, ó. Essa tá mais fina e tá super crocante. Olha a bordinha dela como tá crocante, tá? Esses redondinhos, ó, eles até dão uma inchadinha. Olha que bonitinho, parece aquelas bolachinhas da Piraquê. Maravilhoso. Percebi que quanto mais fininho, realmente ele assa mais rápido e mais gostoso ele fica, ok? Essas crostinhas aqui também ficam muito gostosas, muito saborosas. Mas quanto mais fininho você abrir essas tiras, tipo essa, melhor fica, tá? As estrelinhas estão divinas, ficaram bonitinhas, dá pra você colocar em cima de uma salada, em cima de uma mousse salgada, super bacana. Os nachos, outra dica também, tá? Se abrir ele um pouco mais fino, ele fica mais crocante, parecido com aquele Doritos, e tá sensacional. Tudo com sabor sensacional. Não gostei muito dele nesse formato aqui, porque eu achei que dentro ele fica meio úmido, e eu não gosto desse tipo de textura numa massa amanteigada, tá? Mas quem gosta do meio mais molinho, mais úmidozinho, esse é o formato ideal. Eu vou colocar aqui agora num potinho pra gente servir, pra vocês terem a imagem final aí da nossa aventura culinária de teste hoje, né? Que eu acho que é legal. Ó, os redondinhos, tô colocando aqui pra vocês verem. Os redondinhos, o nacho, as telhas. Olha que legal. As estrelinhas. E aí a gente encerra com essa imagem aqui, cheia de estrelinhas natalinas salgadas, para você servir com uma cervejinha, com queijinho, com vinho. Eu vou comer aqui para vocês verem. Olha só que delícia. Que coisa mais bonitinha. E aí você pode servir num copinho, na mesa, perto de uma mousse. Fica muito legal, vou colocar aqui na bancada. Fica muito legal.
E eu vou comer uma pra vocês verem. Vou tirar minha sujeirinha, né? E aí, ó, gente, é realmente correr pro abraço e ser feliz. Porque eu acho que, vou ver se eu consigo aproximar um pouco. Ah, não consigo aproximar desse jeito, olha só. É a melhor coisa a gente receber os amigos em casa e ter uma coisinha diferente para oferecer. Nada melhor que isso aqui, ó. Peguei uma simples bombonière, preparei, né, com esses delicados amanteigados salgado. E aí, esta é uma receita pequena, tá? Rendeu só isso mesmo. Dá no máximo, sei lá, para 2 pessoas beliscarem. Mas se você tiver mais gente, faça a receita mais fininha, faça ela se alongar um pouco mais. E você pode também fazer ela triplicada, quadriplicada. Vou deixar na descrição do vídeo aqui pra vocês. E agora volta pra mim. E aí, olha só. Devido à quantidade de manteiga, ela fica parecendo uma massinha folhada. Fica bem boa. O sabor da massa é muito gostoso. Meu amigo, isso aqui com cerveja não presta, não. E aí a gente encerra esse vídeo. Se preparem pro próximo. Nós vamos fazer um próximo agora. Também, talvez falando de bolachas, mas das vantagens dela em relação à confeitaria. Pode ser que seja esse. Fica ligada no canal. Compartilha com outras pessoas, porque conhecimento a gente tem que compartilhar sempre. Fica comigo, segue a gente nas redes sociais, dá aquele like se você gostou dessa receita e tamo junto. A gente se vê no próximo vídeo.